Boa noite a todos. Eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. Para começar o expediente, eu gostaria da aprovação das atas das 6ª e 7ª sessões ordinárias dos dias 24 de abril e 8 de maio. Alguma observação? Ou podemos considerar aprovado? Perfeito. Bom, antes de começar a dar palavra aos acadêmicos para as comunicações, eu gostaria de lembrar a todos o aniversário de 196 anos da Academia Nacional de Medicina, que será no dia 30 de junho, com início às 19 horas. Eu gostaria imediatamente de chamar a secretária de Estado de Saúde para tomar assento à mesa. Por favor, Cláudia. É um prazer tê-la aqui conosco, espero tê-la aqui também no aniversário de 196 anos. Algum acadêmico gostaria de fazer uso da palavra, por favor? Margarete? Margarete, você quer falar? Bom, então eu gostaria de começar chamando à mesa o professor Paulo Lacativa, que é presidente da SBEM RJ e diretor de uma biotech de sucesso chamada de Biozeus. A seguir, eu gostaria também de chamar à mesa o professor Luiz Guilherme Kramer de Aguiar, que é da UERJ, e o professor Paulo Roberto Falcão Leal, também da UERJ, por favor. Assim, nós temos aqui os 3 palestrantes da sessão da tarde do nosso simpósio sobre obesidade, uma pandemia que avança. Então, nós vamos inicialmente dar a palavra ao professor Paulo Lacativa, que vai falar conosco entre o custo da medicação e o preço das complicações, a obesidade no SUS. Por favor, Paulo Lacativa. Ilustríssima presidente da mesa, professora doutora Eliette Busquelar, ilustríssimas acadêmicos, secretária de Saúde Cláudia, meus caros colegas. Hoje eu vou falar para vocês sobre o meu objetivo é trazer subsídios para que a gente tenha uma grande discussão sobre um tema extremamente atual, que é se a gente deve ou não implementar medicações anti-obesidade, incluindo os análogos de GLP-1, no SUS. Então, para essa palestra, esse slide é muito importante, que é sobre a declaração de conflito de interesses, porque quando a gente fala sobre esse tema, muitas vezes existem vários haters na internet que ficam falando que há um conflito de interesse, a gente está falando por um conflito de interesse pessoal, financeiro ou político. Então, eu quero deixar claro que eu não tenho nenhum interesse aqui financeiro. Eu não sou patrocinado, não tenho nenhum ganho pessoal com nenhuma indústria farmacêutica. Não vou a jantares de indústria farmacêutica, não vou a viagens de congressos de indústria farmacêutica. E também é fato notório que o prefeito do Rio de Janeiro ele tem, na sua declaração, nas suas promessas de campanha, um tema sobre esse assunto, então também não tenho nenhuma posição partidária ou ligação com o partido político para falar sobre isso. A minha única motivação aqui é a ciência e a gente defender a justiça e a equidade da nossa sociedade. Então, o meu papel aqui é que a gente consiga, então, responder essa pergunta. Nós devemos apoiar a distribuição de medicamentos anti-obesidade no SUS. Primeiro, nobres colegas, a gente precisa se despir da questão de preconceito. Essa é uma doença que tem muito preconceito. Essa é uma figura
que é muito comum uma reunião na empresa com vários comes e bebes, todo mundo se alimentando, como a gente acabou de ter agora, por exemplo, e quando uma pessoa obesa, uma pessoa com obesidade, ela vai se alimentar, ela recebe, então, esses olhares desaprovadores. Ela também é vítima de comentários maldosos, críticas destrutivas e bullying na escola. Para exemplificar isso, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos em Obesidade, e a SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fez um estudo em que ele lança nessa cartilha que está disponível na internet, chamado Gordofobia, em que pergunta se a pessoa com obesidade ela teve constrangimento. E percebam que, quanto maior o peso dela, maior o número de pessoas que disseram que sofrem, sim, constrangimento. E, pasmem, 1/5 dessas pessoas sofre esse constrangimento de forma diária. E a gente percebe isso, vários de vocês já vivenciaram isso, já viram isso. Inclusive, a gente tinha aqui, no Rio de Janeiro, carros que tinham adesivos nos carros dizendo que isso é gordo quem quer, né? E obesidade é falta de vergonha na cara. Eu, pessoalmente, tenho uma história. Eu trabalhava numa empresa que eu ouvi da pessoa que contratava que ela não contratava pessoas com obesidade, porque se a pessoa é desleixada com a própria aparência, que dirá com o trabalho. Ou seja, uma ideia de que a pessoa que é obesa, que ela tem obesidade, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa indisciplinada, é uma pessoa sem força de vontade. Quando, na realidade, o fato científico que o doutor Ramélio mostrou mais cedo é que a obesidade tem um grande componente, não só relacionados a fatores ambientais, mas genéticos. Se você tem dois pais seus têm obesidade, a chance de você ser obeso é de 80%. E a pessoa com obesidade, se ela entrar dentro de um programa, fizer dieta e exercício, ela consegue atingir o alvo terapêutico dele em 15% dos casos. Ou seja, 85% das pessoas com obesidade que tomaram vergonha na cara não vão satisfazer a sociedade. E se a gente costurar a boca delas, como a gente ouve aí, se a gente fazer uma costura, eles vão continuar com obesidade e vão ter obesidade, dessa vez, desnutrição. E isso não é uma falsa moralidade, não é uma questão da gente ficar aqui discutindo mimimis ou preconceitos, mas é porque isso tem um impacto muito grande na nossa sociedade. Dá um exemplo aqui, claro. Esse é um grande constrangimento para a pessoa com obesidade, ela entrar dentro de um avião lotado. Eu presenciei isso nos Estados Unidos. Uma pessoa entrou, tinha uma grande obesidade, o avião estava lotado, só tinha 3 lugares. Ele ia passando do lugar que estava vazio, as pessoas davam graças a Deus. Assim que ela se sentou do lado da pessoa, todo mundo começou a apertar, os 2 pessoas que estavam do lado apertaram, e sem nenhuma cerimônia, sem nenhum... tentando disfarçar, chamaram e pediram imediatamente para trocar de lugar. E aí, o que a nossa sociedade ajuda essa pessoa? Se é uma pessoa alta, ela pode comprar um lugar que paga um pouco mais caro para ter o seu conforto esticando sua perna. Se é uma pessoa que tem uma deficiência de mobilidade, ela tem, pela ANAC, o direito de comprar um outro assento, o segundo assento, limitado a pagar 20% do preço. E a pessoa com obesidade? Qual é o argumento válido para uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção ter esse direito e a pessoa com uma grande obesidade não ter? E agora, talvez isso seja difícil para nós, estranho para nós, porque isso não está dentro da nossa matéria. Mas, e aqui? Comparem o número de remédios aprovados pelo FDA de 2000 a 2025. Quando a gente fala de diabetes, na primeira coluna, foram 59 medicamentos aprovados. Hipertensão, 17. Dislipidemia, 15. Obesidade, 7. Vocês podem falar, poxa, mas a obesidade foi 7. Sim. Vamos ver como é que esses remédios foram desenvolvidos. 2 deles foram reposicionamentos, foram combinações que já existiam. Ou seja, tem, obviamente, uma aprovação facilitada. Um é doença rara, que também tem sempre um apoio regulamentar para ter uma aprovação. Todas as outras 3 medicações foram segunda indicação. Elas não foram desenvolvidas primariamente para obesidade. Eu tentei desenvolver uma medicação para obesidade, descoberta no FRJ, estudei muito esse assunto, e o consenso geral é que é impossível desenvolver um remédio para obesidade. Porque as pessoas que regulam
estão dentro da nossa sociedade. Esse preconceito existe. Eles não consideram a obesidade uma doença que precisa ser tratada. Então, qualquer análise de risco e benefício, qualquer efeito colateral que você tenha, ele vai ser desfavorável para lançar um remédio para obesidade. Então, qual é a estratégia que se faz? Lança para diabetes, porque diabetes tem esse risco-benefício na cabeça dos reguladores, e depois, que é provado com dados de vida real, aí você relança para obesidade, que é o que as medicações hoje em dia fazem. E, apesar de que da gente ter boas pessoas capacitadas que fizeram um bom relatório, entre eles, eu cito aqui a doutora Carolina Nader, que é a vice-presidente atual da SBEM do Rio de Janeiro, ela participou de um documento solicitando a inclusão no SUS de 4 medicamentos, o Orlistat, sibutramina, liraglutida e a semaglutida, e eles foram negados. Então, se a gente fizer, por exemplo, um paralelo com a osteoporose, que também é uma doença em que o grande problema são as complicações, no caso da fratura, o denosumab, por exemplo, que ele foi desenvolvido, ele tinha um problema ali no pré-clínico, ele se ligava ali ao timo, tinha uma preocupação imunogênica com ele, e mesmo assim ele foi desenvolvido para osteoporose. Esse tipo de medicação nunca poderia ser desenvolvido para obesidade. Então, chegamos à primeira conclusão. A gente, como médico, a gente deve combater o preconceito para tratar o paciente. Mas aqui, nessa Casa do Saber, a gente está discutindo sobre a sociedade. Então, para a gente, vamos nos livrar desse preconceito para a gente poder, então, endereçar esse tema que é crucial. Então, vem a próxima pergunta. A obesidade, então, ela merece ser tratada? E aí, a gente vê esse slide que já foi mostrado pelo Amélio em relação às complicações, né? A gente tem complicações em praticamente todos os órgãos. Se a gente for falar do coração, né, mortalidade cardiovascular, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial. Se a gente for falar, por exemplo, do aparelho respiratório, a apneia do sono é uma complicação que a gente sabe que causa não só uma diminuição da qualidade de vida, mas abrevia a vida das pessoas, né? Se a gente for esteatose hepática, que já foi dito, o hipogonadismo masculino também está relacionado a risco cardiovascular, né? A microalbuminúria com redução de taxa de filtração glomerular também é relacionado a risco cardiovascular, e sem contar com dislipidemia, diabetes, hipertensão, né? Todo mundo sabe aqui que opera como é difícil o pós-operatório de um paciente com obesidade, porque ele tem um risco maior de ter trombose, por exemplo, e sem contar que quando o paciente tem uma artrose, a primeira coisa que você faz é pedir para o paciente perder peso. Então, e a gente pode falar de outras complicações mais graves, que já foram citadas até pelo professor Drinizar. O aumento do risco de paciente com câncer. O tecido gorduroso ele tem aromatase, que ela produz os androgênios em estrogênio. Então, cânceres que respondem mais a estrogênio vão ser mais prevalentes no obeso, como, por exemplo, o câncer do endométrio, que é 200 vezes maior no obeso, né? De esôfago, 150, fígado, 80, pâncreas, que é um câncer difícil de tratar, 50. Então, eu acho que todo mundo pode concordar aqui que eu sei que, às vezes, a gente precisa falar o óbvio. A obesidade é uma doença. A gente precisa tratar. A gente não tem remédio no SUS. Como que a gente vai tratar esses pacientes sem medicação? É dieta e exercício e passa para a bariátrica? É essa a solução que a gente tem para a nossa sociedade? Então, assim, elas têm complicações graves, né? Graves e fatais, que abreviam a vida. Então, como que a gente pode ajudar a entrar dentro desse debate e conseguir fazer com que a gente trate a nossa sociedade? Uma das formas, a gente, como médico, a gente sempre pensa, claramente, quando a gente vai instituir um tratamento, no risco e benefício daquele tratamento. E quando a gente está falando de sociedade, é claro, a gente tem que falar sobre custo versus benefício. Então, de benefício, não vou falar, obviamente, de todas as medicações, seria que perder tempo, eu vou falar mais da semaglutida, que é a que está sendo em discussão. Esse é o estudo STEP, lançado na New England Journal of Medicine, que mostra, então, uma perda de peso de 15% comparado com o seu basal. Se vocês quiserem avaliar a perda de peso independente da dieta e exercício, seria 12,4%. Então, assim, é uma perda de peso significativa, que vale mais ou menos 15 quilos dessas pessoas. E aí a gente considera uma perda significativa acima de 5%, né? Então, e não só isso, ele também diminui os desfechos
de complicações. Ele diminui estetose hepática, ele diminui todas as complicações, apneia do sono, diabetes, hipertensão. E aqui tem um estudo SELECT, que avaliou as complicações cardiovasculares de obesos sem a diabetes, e a gente percebe pela linha a diferença de 20% no risco relativo dos MACEs, ou seja, das mortalidades por causa cardiovascular e das eventos cardiovasculares que não levaram à mortalidade, como infarto e o próprio AVC. Então, são drogas eficazes, são drogas que mudaram esse paradigma. E quando a gente fala de risco, esses remédios, obviamente, têm um risco. Tem um efeito trato gastrointestinal, de náuseas, vômitos, que chega a 20% da população que a gente passa. 6% deles param de tomar medicação por causa disso. Tem a colelitíase, que ela tem uma certa frequência, os pacientes podem se sentir fadigados, tem inclusive perda de massa muscular, então não faz sentido prescrever essas medicações sem um apoio de dieta e exercício. E tinha pancreatite aguda, que é um evento que a semaglutida não demonstrou durante o desenvolvimento, mas é um evento de classe. Tá? Por isso que a gente não conseguiria desenvolver esse remédio diretamente para a obesidade, porque pancreatite aguda é uma coisa que, apesar de ser raro, ela é uma coisa potencialmente grave. Então, quando a gente fala, então, de custo, esse estudo, que ele saiu em 2022, ele avaliou o impacto do sobrepeso e da obesidade nos países. E eles avaliaram da seguinte forma, esse impacto, de custo direto, né, com medicações, com tratamento da obesidade e suas complicações, e um custo não direto também, mas não médico, né, relacionado aos cuidadores. E um custo indireto, que é relacionado à mortalidade prematura e à produtividade, perda de produtividade, por exemplo, o absenteísmo. E a gente sabe que uma das principais causas de absenteísmo no Brasil é a dor lombar, cuja obesidade é um dos grandes fatores de risco. Então, o que eles avaliaram? Eles fizeram uma análise, como a gente está em 2019, com uma prevalência no Brasil de 53,8% de sobrepeso e obesidade, e um custo para o Brasil de 190 bilhões de reais, equivale a 2% do PIB. 2060, a estimativa é que a prevalência chega a 88,1%, 1,3 trilhões e 4,7% do PIB. Um outro estudo, feito da Universidade da Unifesp, avaliou também como é que seria o impacto, como é que a gente poderia modificar esse impacto, e eles, então, chegaram a essa conclusão. Se a gente mantiver da forma atual, ou seja, essa prevalência que a gente está agora, com essa tendência de aumento, isso vai custar 22 bilhões de dólares, agora é dólares, 22 bilhões de dólares para o nosso sistema. Se a gente conseguir reduzir pela metade o ângulo da curva, a gente, então, vai ter uma economia de 20 milhões. Se a gente conseguir manter a prevalência do jeito que a gente está, a gente tem uma economia de 40 milhões. E se a gente conseguir reduzir essa prevalência em 6%, 6,7%, a gente tem uma economia, então, de 74 milhões de reais. Então, é relevante a gente pensar em termos de sociedade para economizar o dinheiro do nosso sistema, que é, no final, dos próprios contribuintes. E aí, óbvio, essa medicação ela tem um custo, ela é cara. Aqui, quando a gente vê a Anvisa, o CEMED, o Denizar já tinha falado isso, a gente pode entrar no site e baixar esses dados, o preço de fabricação da semaglutida, ela fica em torno de R$800. E o preço do consumidor final, né, do consumidor, ali sem acréscimo nenhum de ágio, vamos falar assim, ele é de R$1.000. É uma medicação muito cara, são medicações que são caras pela produção biológica deles, né, precisa ter micro-organismos gerando, você precisa ter uma série de equipamentos, infraestrutura e controle de qualidade que encarece muito, então, essa produção. Então, vem a pergunta, como que a gente, médicos, nobres colegas, acadêmicos, como nós podemos, então, melhorar essa balança de risco-benefício e melhorar o custo-benefício para a gente conseguir tratar os nossos pacientes? E aí, a primeira ponto a gente fazer é justamente combater isso, o que a acadêmica Mônica Gadelha comentou. A gente tem que diferenciar as pessoas que querem apenas perder peso para estar no carnaval, vamos fazer aqui uma figura bem anedótica, uma socialite que quer tomar o Monjaro para perder 2 quilinhos e entrar, né? E a pessoa que é uma pessoa com obesidade doente. A gente não está falando da socialite, a gente está falando da pessoa que tem obesidade que está no SUS doente. Tá? Como que a gente vai conseguir diferenciar essas pessoas? E, então, em março desse ano, teve um artigo que foi lançado na Lancet,
que está revisando esses critérios de diagnóstico clínicos de obesidade, né? Essa classificação, ela tem várias críticas. Na verdade, eu não quero me ater à forma como ela está classificando, mas eu quero me ater à ideia da diferenciação da pessoa que tem obesidade doente da pessoa que não é doente. Então, se a gente se basear apenas no índice de massa corporal, a gente, obviamente, tem aquele paciente, por exemplo, que ele é um atleta, então ele tem um aumento de índice de massa corporal, mas ele não é um doente. E você tem, obviamente, pessoas, como o doutor Amélie mostrou, pessoas que têm um aumento do índice de massa corporal, mas que isso não se reflete no aumento de risco cardiovascular, não se reflete numa brevidade de vida, né? Então, a gente, na verdade, consegue diferenciar, claro, né? Acho que a questão de ser atleta é ectópico, então essa discussão não precisa seguir todo esse guideline, mas assim, a gente consegue, avaliando esse paciente, diferenciar então entre o paciente com obesidade clínica e o que quer que seja uma obesidade pré-clínica, ou quiser dar outro nome para ele. Se a gente for olhar nessa forma aqui diagnóstica, a gente pode ver, se você colocar a seta, aqui a questão de alteração da função do órgão, né? E aqui a questão de limitação de atividades diárias e complicações, diferenciando um grupo do outro. Então, nesse algoritmo, a gente seguindo, de novo, não quero me ater ao algoritmo, mas assim, se a gente seguir aqui, a gente consegue, com história, uma anamnese, um exame físico bem feito, avaliar, então, o acometimento de órgãos-alvos e a limitação das atividades diárias e classificar esse paciente em um obeso que tem doença. Vamos chamar de obesidade clínica, então, tá? Do obeso que não tem doença. E aí, obviamente, a estratégia de tratamento, né? A socialite que está aqui embaixo, né? A gente pode simplesmente fazer uma orientação, o paciente que é atleta, orientação esportiva, o paciente que ele está com uma obesidade sem doença que eu digo, sem complicações de órgão-alvo, tentar monitorar ele, dieta, exercício, mas esse paciente que tem obesidade clínica no SUS, como que a gente vai tratar? E aí, eu gostaria de congratular a presidente da mesa, a acadêmica Eliette Busquelar, pela forma oportuna que ela traz esse debate. Porque essa consulta, ela está aberta no dia 9, ela abriu na segunda-feira. Essa segunda-feira, você vê como foi oportuna a professora Eliette conseguir trazer isso para a gente. E aí, essa consulta, ela está perguntando se a semaglutida, para pessoas que têm obesidade grau 2 ou 3, ou seja, que tem um índice de massa corporal acima de 35, não tem diabetes, mas ele tem uma idade acima de 45 e com doença cardiovascular, se ele deve receber a semaglutida no SUS. Aqui está o link para vocês participarem. E aí, para terminar, importante também falar uma coisa que o Denizar disse. Essas medicações elas têm um custo. Será que a gente pode baratear? Né? Ele falou das PDPs, falou das PDILs, né? Formas que a gente tem de apoiar os nossos laboratórios locais, nossos laboratórios nacionais, para que produza essa medicação de uma forma mais barata. E a gente sabe por artigos que eu estou mostrando aqui que a gente consegue ter essa dose menos de $5 pela dose semanal da semaglutida. E, gente, a patente da semaglutida vai esperar agora. É março de 2026, a patente vai esperar. Então, não é quebra de patente, como as pessoas falam, não tem quebra de patente. A patente vai esperar. A partir do momento... A patente é uma troca que quem está desenvolvendo faz com a sociedade. Ele ensina aquela inovação em troca dele ficar 20 anos explorando comercialmente. Esses 20 anos acabaram. Agora é a hora que a gente pode apoiar a nossa indústria nacional de formas como ele disse, o Denizar, sobre PDIL e PDPs, para a gente fazer. Então, a gente chega aqui a uma terceira conclusão. Podemos melhorar a balança risco-benefício e custo-benefício? Sim, melhorando o benefício ao selecionar melhor o paciente a tomar medicação e reduzindo o custo ou apoiar o nosso laboratório. Então, nessa quarta conclusão, eu deixo para vocês o espaço para vocês decidirem se a gente deve apoiar ou não. E deve apoiar agora. Então, essa que é uma casa de saber, o poder que ela tem, a influência que ela tem, a gente pode muito bem utilizar, caso vocês concordem nesse tipo de situação, da gente apoiar agora. Então, assim, não adianta eu ficar no WhatsApp reclamando do nosso sistema, né? Se tem um momento para a gente agir, agora. Segunda-feira abriu. Quantos de vocês vão participar e colocar sua opinião, seja ela qual for? Nós somos médicos, quem está aqui é médico que participa da sociedade, preocupado com a sociedade, é professor de universidade.
ou pessoas que atendem no SUS. Como que a gente vai se posicionar? Obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela excelente conferência. E eu passo agora ao doutor Luiz Guilherme Kramer de Aguiar, que vai nos falar sobre desafios para a assistência de pacientes com obesidade com IMC acima de 50 quilogramas por metro quadrado. O professor Luiz Guilherme Kramer de Aguiar é professor da UERJ, associado da UERJ. Primeiramente, eu quero agradecer a professora, a acadêmica, professora Eliette Busquelar, pelo convite, em nome de toda a academia. É uma honra estar aqui. Eu venho aqui desde a época que eu era acadêmico de medicina, buscar artigos científicos na biblioteca da academia. E agora estou aqui, é uma honra para mim. Muito bem. Eu vou falar sobre o desafio de assistência para pacientes com obesidade e índice de massa corporal muito elevado, tá? Então, eu não tenho conflito de interesse para essa palestra. E, começando, a gente tem essa classificação, né, conhecida de todos vocês, onde classifica o indivíduo com obesidade quando ele tem um índice de massa corporal acima de 30, isso não é novidade, e a gente também classifica esses indivíduos acima de 50, entre 50 e 60, e acima de 60 como pacientes com superobesidade e superobesidade. No meio médico, a gente usa esses termos para o paciente, isso pode ser estigmatizante. Aqui eu tenho horas que vou falar acima de 50, tem horas que eu vou falar superobesidade, porque a gente está em meio acadêmico e não é um problema maior, a gente costuma usar isso no dia a dia, tá? O ponto importante é que, acima de 40, a gente chamava esses indivíduos também de obesidade mórbida. Então, tem outros nomes, né? A gente pode chamar de obesidade severa, obesidade extrema. E um ponto importante é que esses pacientes com índice de massa corporal acima de 50, eles têm a indicação cirúrgica como uma indicação praticamente primária para o tratamento desses pacientes. São pacientes crônicos de longa data que já tentaram diversas medicações e quando eles nos procuram, a gente não pode descartar a indicação cirúrgica como uma indicação praticamente primária para esses casos, tá? Aqui a gente tem um dado brasileiro, que já foi citado aqui, eu posso dizer que um pouco mais de um quarto da população, nesse estudo é um quarto da população adulta, tem obesidade. O ponto é que a obesidade, né, os estudos populacionais, eles investigam a obesidade com base no índice de massa corporal acima de 30. Mas não há, na maioria dos estudos epidemiológicos, uma estratificação para classes de IMC acima de 50, acima de 60. Então, a gente, na verdade, o que eu estou falando hoje aqui, eu não tenho dados populacionais para dizer quantos indivíduos naquela população têm um índice de massa corporal de superobesidade. Ou seja, eu não sei o tamanho do meu problema, tá? Quando a gente não sabe o tamanho do problema, a gente busca na literatura e tenta encontrar situações parecidas com a nossa. Então, eu encontro esse estudo aqui da Irlanda, que em centros especializados de obesidade, como o nosso, que eles tinham, em acompanhamento com eles, 37% do seu grupo com superobesidade. Tá? Esse grupo era um grupo que tinha menos idade, tá? Eles também tinham, eles eram mais solitários, menos casados, e eles tinham um tempo de doença, um tempo de diagnóstico de excesso de pesos deles maior. Quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê que todos aqueles que tiveram o início do seu sobrepeso com menos de 15 anos, era exatamente o grupo com uma massa corporal maior no estudo da Irlanda.
mas é uma população referenciada, tá? Isso não necessariamente reflete a população geral. Bom, mas isso nos chama atenção para esse dado aqui, que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença recorrente e é uma doença progressiva. Então, quando a gente pensa em obesidade e a gente esquece da criança, dos estados de sobrepeso na criança e da importância da mudança de hábitos de vida na criança, a gente pode ter populações cada vez com uma prevalência maior de obesidade, e essa prevalência de obesidade pode ser das classes mais elevadas. Esse aqui é um estudo que eu consegui observar, que ele estratificou as classes de índice de massa corporal e começou em 1986, acompanhando até 2005 a prevalência dessa população nos Estados Unidos, e ele observa um incremento progressivo de todos os IMCs, né, as classes de IMC, mas em especial dos pacientes que tinham IMC acima de 50. Então, a coisa realmente não está boa, tá? Em 2021, ainda na pandemia, no final da pandemia, mas ainda na pandemia, quando o Estado do Rio de Janeiro tinha interrompido todas as cirurgias bariátricas, nós celebramos um acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, aqui representada pela doutora Cláudia, nossa secretária de Saúde, em que nós fomos a primeira unidade que voltou a ter pacientes sendo encaminhados para cirurgia bariátrica do Estado. Depois da gente, teve outras unidades que começaram também a receber esses pacientes. Então, nessa época, a gente tinha em torno de 6.000 pacientes nessa fila de regulação. Então, nós começamos, recebemos mais de 1.000 pacientes até hoje no nosso serviço e já operamos quase 800 pacientes com cirurgia bariátrica nesses pacientes. Bom, ainda assim, a fila não diminuiu. De 6.000, na última avaliação que eu fiz recentemente, essa fila já tem mais de 8.000, mostrando, então, que o problema continua crescendo. Um outro dado importante é que a gente começou a receber esses pacientes, e mais ou menos 1/3 desses pacientes, às vezes 1/4, dependendo do mês, a gente recebia pacientes com índice de massa corporal muito elevado, acima de 60, acima de 50, mas nós não devolvíamos, nós não contrarreferenciávamos esses pacientes de volta para a Secretaria de Saúde. Ainda assim, a gente tentava receber esse paciente e começava a preparar a infraestrutura para todos esses pacientes. As outras unidades do Estado, elas começaram a devolver esses pacientes por falta de capacidade de estrutura técnica, de infraestrutura e até de equipe multiprofissional para acompanhar esses pacientes. Então, foi criado uma nova fila de pacientes com superobesidade no Sistema Estadual de Regulação. Na época, mais ou menos em 2022, final de 22, 23, essa fila era em torno de 800 pacientes com superobesidade, com IMC acima de 55. Não era 50, era 55. E aí, nós celebramos um novo acordo com a Secretaria de Saúde para poder começar a receber esses pacientes de altíssima complexidade lá na UERJ. Nós já estamos recebendo esses pacientes numa fila regulatória própria, há mais de um ano, mais ou menos quase um ano e meio, e a fila aumentou também. Então, é uma fila interminável, mas a gente continua tratando esses pacientes e buscando a solução para eles. Ou seja, esse é um grande desafio. Os outros desafios na assistência a esses pacientes são esses daqui, eu vou tentar colocar todos eles para a plateia. Em relação ao desafio clínico, o paciente com superobesidade é um paciente de altíssima complexidade, tá? Então, ele tem risco muito aumentado para comorbidades cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronariana. Ele tem que ser estratificado antes de qualquer procedimento cirúrgico. Para diabetes do tipo 2, pacientes com superobesidade, superobesidade, tem uma prevalência altíssima de diabetes tipo 2, de distúrbios respiratórios, de apneia do sono, de osteoartrite, doenças hepáticas e até para alguns tipos de câncer.
A nossa experiência no Serviço de Atendimento Integral Portador de Obesidade é que esses pacientes ou têm quase todas ou todas essas complicações. A gente recebe pacientes, às vezes regulados da Secretaria Estadual de Saúde, já com sinais clínicos que sugerem algum tipo de câncer, por exemplo, um câncer ginecológico numa mulher menopausada, ela chega com sangramento e a gente vai investigar e realmente é uma paciente que, infelizmente, já está fora das possibilidades, ela tem que tratar o câncer dela. São pacientes, na regra, pacientes de altíssima complexidade. Bom, o desafio clínico é do médico também. Quando ele recebe o paciente no consultório, ele tem um desafio de fazer o exame físico desse paciente, que não é tão simples, de fazer diagnósticos nesse paciente, já que há limitações tanto no exame físico quanto em exames complementares. Às vezes você não pode pedir uma tomografia, você não pode pedir uma ressonância, porque o paciente realmente não cabe na máquina. Tá? As nossas endoscopias, que são feitas obrigatoriamente antes da cirurgia, são todas feitas no centro cirúrgico com equipe de anestesia. Então, isso realmente é mais um desafio que nós encontramos no dia a dia. Às vezes, as medidas também, até a pressão arterial, às vezes tem medidas imprecisas e a gente vai lidando com isso no dia a dia. Tem também desafios em relação à farmacocinética de drogas, né? Esses pacientes, às vezes você acredita que está usando a droga na dose recomendada e você está usando subdosagem ou até superdosagem, né? Pacientes com drogas mais lipofílicas têm alteração da distribuição e você não tem estudo nessa população especificamente para determinar qual seria a dose ideal, o tempo ideal de se usar uma determinada droga para um paciente com um índice de massa corporal, por exemplo, acima de 60. Eu tenho aqui 2 exemplos importantes, que foram, um deles foi citado agora, que é o estudo STEP 1, que é da semaglutida, né, em obesidade, e o estudo SURMOUNT 1, que é da tirzepatida, ambos para tratamento de obesidade, ambos com desfechos muito favoráveis para o uso dessas drogas, mas quando a gente olha o índice de massa corporal de base, esses indivíduos tinham, na média, 37 de índice de massa corporal. A gente sabe que eles excluíram pacientes com diabetes, mas a gente não sabe quantos pacientes nesses estudos tinham a classe de superobesidade, o IMC de 150 e 60, nem tampouco acima de 60. Como a gente sabe que a prevalência do diabetes é extremamente alta nessa população, é possível que ou não existiam ou eram muito poucos pacientes. Acima de 40, a gente sabe que tem, porque o desvio padrão permite nos dizer isso. Mas esses dados a gente não encontra no estudo. Então, a gente também pode dizer isso de outros estudos que testaram drogas anti-obesidade e também a gente não encontra dados relacionados a índice de massa corporal muito elevado, tá? Então, quando a gente faz essa pergunta, os pacientes com superobesidade, superobesidade, eles respondem da mesma forma que outros pacientes com uma massa corporal menor às medicações anti-obesidade? Do ponto de vista de evidência científica, eu não posso afirmar, apesar de achar que sim, tá? Realmente, eu empregaria a medicação e teria uma expectativa de um resultado até talvez melhor que o outro grupo, porque eles tendem a ser mais responsivos, por exemplo, à cirurgia bariátrica. Mas eu não posso afirmar, porque não tem estudo nessa população. Um outro desafio diz respeito a risco respiratório e anestésico, tá? Esses pacientes têm que ser muito bem preparados para que a cirurgia transcorra da melhor maneira possível. O que está descrito na literatura é que pacientes em centros de treinamento altamente especializados, para cirurgia bariátrica e para cirurgia geral, eles têm o mesmo risco que aqueles pacientes com uma massa corporal em torno de 40 ou menos de 40, mas pacientes não preparados para isso, o risco pode ser bem alto, até mesmo na hora da intubação. Esse paciente pode ter uma intubação difícil, para o anestesista pode ser uma complicação. Enfim,
Em relação ao pós-operatório imediato, a gente também sabe que esses pacientes têm mais risco, mas não é para todas as complicações, não. Infecção, disfunção renal e tromboembolismo venoso ocorre numa frequência um pouco maior nesses pacientes com índice de massa corporal muito elevado. As outras complicações seriam semelhantes aos outros grupos com massa corporal menor, ainda que com obesidade. Quando a gente pensa em desafios funcionais, esses são muitos, e isso a gente vê no ambulatório. É paciente que chega de cadeira de roda, paciente que chega com muita dor, paciente que não consegue ficar em pé, paciente que precisa de andador, precisa de muleta, paciente que precisa de auxílio para subir um degrau, para se sentar à maca. São pacientes que têm limitação importante da mobilidade. Às vezes, essa limitação também se faz por hipoventilação, e isso piora muito a qualidade de vida desses pacientes. E aí, o tratamento para isso, muitas vezes, é a equipe de fisioterapia e até de educação física tentando dar algum apoio, algum suporte para que esse paciente esteja um pouco melhor a ponto dele poder fazer uma cirurgia e, a partir daí, ele meio que avança na sua condição por conta da perda ponderal importante que ele tem depois da cirurgia. Nós temos desafios psicossociais também. Esses pacientes têm uma prevalência muito aumentada de depressão, já foi citado aqui, né? De transtorno de compulsão alimentar, de histórico de abuso sexual. Isso é comum, a gente vê isso na prática diária. As mulheres, elas, com o psicólogo, elas relatam isso com frequência, tá? E isso impacta, né, na redução da eficácia dos tratamentos. Esses pacientes precisam ser tratados do ponto de vista psicológico e psiquiátrico para que a gente tenha um resultado melhor no tratamento, por exemplo, da própria cirurgia bariátrica. Tá? Alguns casos de ideação suicida, de depressão maior, eles não podem nem sequer ser operados, eles têm que ser tratados, reavaliados no futuro, para a gente ter certeza que aquela cirurgia não vai promover uma piora do seu estado mental. Do ponto de vista psicossocial, são pacientes que têm um estigma social muito intenso, né? Eles sofrem muito bullying, eles, em geral, são pacientes que tendem a ter um isolamento social muito grande e dificuldades, né, de relacionamento interpessoal, às vezes até com a própria equipe, a equipe do ambulatório. São pacientes mais difíceis. Isso baixa muito a aderência ao tratamento. E aí eu posso dizer que a gente, como médico, né, eu como médico, eu não consigo tratar esse paciente. Eu preciso de uma equipe multiprofissional para tratar desse paciente. E é nessa hora que essa equipe brilha. Tá? O acolhimento da enfermagem, da assistente social, do psicólogo, do nutrição a esse paciente é que vai permitir com que a gente perceba todas essas alterações psicossociais e a gente consiga, no todo, trazer esse paciente para o tratamento e para um resultado. Temos desafios logísticos, que é o que nós viemos fazendo nos últimos anos e preparando a nossa estrutura. Então, aqui é um exemplo, essa paciente foi atendida, acho que foi essa semana, segunda-feira, e a gente vê que ela tem uma massa corporal, se não me engano, ela tinha 59, está se preparando para a cirurgia, está feliz da vida, e ela sentou nessa cadeira. Essa cadeira é adaptada para ela, mas talvez essa aqui ela ficasse até melhor. Tá? Então, nós temos essas duas cadeiras, ela sentou nessa, ela coube na cadeira, se sentiu confortável, eu perguntei se ela estava confortável, ela disse que estava, mas você vê que ela encosta nos braços da cadeira e talvez teria ficado melhor nessa cadeira de 400 quilos. São esses os desafios que a gente passa no dia a dia. Então, a gente tem que preparar cadeiras de coleta de sangue, bacia sanitária adequada, maca, escadinha. Essa escada eu mesmo levei para chumbar a escada, porque o paciente subiu e quebrou o degrau, eu tive que levar na serralheria para chumbar. Balança adequada, leito adequado,
leito cirúrgico adequado para esses pacientes e até o equipamento de cirurgia robótica que pode facilitar o cirurgião, apesar de a gente saber que na literatura a gente não tem dados de superioridade na maioria dos estudos no resultado final, mas para o cirurgião muitas vezes facilita. A gente sabe que esses pacientes, então, com todos esses desafios clínicos, eles tendem a ter um tempo de preparo para a cirurgia maior. Então, aqui é uma comparação, a gente vê que existe uma relação entre o tempo para a cirurgia e o índice de massa corporal, e a gente sabe que a cada 2 pontos de índice de massa corporal, a gente aumenta em 1 semana o tempo dele. Os pacientes com índice de massa corporal acima de 60, eles levam em torno de quase 8 meses para fazer a cirurgia quando entram no programa, enquanto aqueles em torno de 35, 40, é em torno de 3 meses e meio, tá? Além disso, a nossa amostra de índice de massa corporal médio, já inicial, já é bem elevado. Olha, nossa população referenciada é uma população grau 3 de obesidade na média, tá? 33% da nossa amostra já operada, né, tem um índice de massa corporal acima de 50, e, como eu falei, o preparo foi em torno de 8 meses para esses pacientes acima de 60. Aqui eu tenho 3 dados interessantes da nossa população. O primeiro deles é que eles são mais responsivos. Aqui, tratamento, drogas anti-obesidade, não temos condição. Eu posso dizer, de cada 10 pacientes, menos de 1, muito menos de 1, é capaz de comprar uma dessas drogas anti-obesidade. As que eles poderiam comprar, seria a sibutramina, eles não podem usar. Por contraindicação, todos os pacientes têm comorbidade que impede o uso. Então, eles são tratados com medicações que melhoram a depressão, melhora, se tiver compulsão, melhora a compulsão, e se eles têm condição de comprar. O resto é o acolhimento da equipe, a orientação dietética, a mudança comportamental, e o resultado, antes da cirurgia, uma perda ponderal até superior que os outros grupos com índice de massa corporal, menos de 10% antes da cirurgia. Um outro dado interessante é que esses pacientes, depois da cirurgia, 2 anos depois, a gente já tem um grupo com 2 anos de cirurgia, que já está tendo alta, né, já teve alta, e que mostrou uma perda ponderal superior ao grupo com massa corporal menor. E um último dado que eu acho que tem que ressaltar aqui é que esses pacientes que chegam com mais de 60 de índice de massa corporal, por exemplo, com super obesidade, 2 anos depois, eles perderam um peso muito significativo na média, né? 40% do seu peso, mas eles continuam com obesidade, 38% de massa corporal, mostrando a cronicidade da doença e a importância do tratamento contínuo desses pacientes. Sob o ponto de vista de desafio econômico, eu vou só citar os individuais, rapidamente. A doença é muito cara. Os pacientes do SUS não têm condição de arcar com essa doença de uma maneira geral. Então, o SUS permite, né, oferece a cirurgia bariátrica para o tratamento desses pacientes, mas precisa ampliar os cuidados para esses pacientes, porque eles definitivamente não têm condição de manter o seu tratamento. Esse é um caso clínico, rapidamente, que eu vou mostrar para vocês, que esse senhor chegou com um índice de massa corporal de 64, né? Ele tinha algumas comorbidades, 9 meses depois ele tinha um índice de massa corporal de 61, e a gente, então, concluiu que poderia submeter esse paciente à cirurgia. A proposta era um bypass gástrico, e o Falcão, inclusive, estava na sala, e não foi possível fazer um bypass gástrico. Esse paciente teve que fazer uma anastomose gastroileal lateral com uma alça comum alongada, para que ele não desnutrisse, mas perdesse algum peso. É como se ele fizesse uma primeira etapa de uma cirurgia para depois fazer uma nova cirurgia. Ele perdeu peso com essa cirurgia, ele chegou a um índice de massa corporal de 49, e aí ele foi para uma nova cirurgia, uma cirurgia revisional. Ele tinha um abdômen em avental muito importante, que continuou, obviamente, em avental, e ele fez a cirurgia revisional. Agora, ele fez a cirurgia em março do ano passado,
uma bipartição do trânsito intestinal com gastroenteroanastomose. Em junho, ele estava muito bem, muito feliz, já estava perdendo mais peso ainda, mas aí você vê o tamanho do problema, né? E um ano depois, ele tem um índice de massa corporal de 29 e agora ele continua o seu tratamento com outras especialidades, no caso, a cirurgia plástica e outras especialidades, porque ele ainda tem um caminho longo pela frente. Então, quando a gente pensa em um exemplo de linha do tempo para tratamento de obesidade, vou dar o exemplo aqui fictício da Stephanie, que chega com 62 de índice de massa corporal, e ela passa esse tempo todo se preparando para a cirurgia, é necessário, às vezes, até uma internação hospitalar, para que ela faça uma dieta de muito baixa caloria, para que consiga chegar a um índice de massa corporal e com controle das suas comorbidades suficientemente seguro para que possa ser operada. Ela é operada e, depois da cirurgia, ela volta a ter necessidade de medicações para compulsão alimentar, medicações anti-obesidade, e continua o seu tratamento e chega a um índice de massa corporal de 29. Aí eu tenho que ressaltar isso aqui. Obesidade é doença crônica e a gente tem que tratar esses pacientes sempre. Não é porque eles fizeram uma cirurgia que eles não podem voltar a ter necessidade de usar drogas anti-obesidade, drogas para compulsão alimentar, equipe multiprofissional para acompanhar esse paciente. É como se fosse hipertensão arterial e diabetes. Nós temos que tratar para o resto da vida. Então, quando a gente pensa do ponto de vista populacional, o problema é maior que nossa capacidade. Eu só vou dar um exemplo aqui ilustrativo. O início, né? A gente tinha 6.000 pacientes no Sistema Estadual de Regulação e agora, dia 31 de maio, eu olhei e estava com 8.508 pacientes aguardando a cirurgia. E olha que a Secretaria Estadual de Saúde celebrou vários acordos com várias unidades do Estado, não é da cidade, não. E ainda assim, esse problema aumenta. Aumentou em 41%. Tá? Quando a gente vê os pacientes com superobesidade, isso acontece também. E esse aumento dessa fila é ainda maior. Tá? Quando a gente pensa do ponto de vista individual, aí não. Aí a gente fica muito feliz e solta fogos. Essa aqui é a Stephanie da realidade. Ela chegou lá com IMC de superobesidade e ainda em acompanhamento, ainda não teve alta, vai completar 2 anos só no final do ano, e ela já estava com IMC satisfeita da vida. Ela está sorrindo aqui, tá? Eu não pude colocar o rosto porque eu não consegui a autorização dela, porque eu não consegui contato, mas ela está sorrindo e feliz da vida. Esses são os desafios, eles são muito maiores do que isso, né? São desafios para a sociedade como um todo. E a gente que está lá na linha de frente tem desafios maiores porque a gente está encostando no problema, mas é desafio para a sociedade. Aqui são 3 pacientes acompanhados ontem em consulta de primeira vez, que eles se ofereceram. Eu perguntei e eles falaram que gostariam de tirar foto para vocês. E, por último, um grande caso de sucesso, que é o Gabriel, que teve alta depois de 2 anos. Ele chegou com superobesidade, né, com 54 de IMC, e no último dia, no dia da alta, ele gravou esse vídeo e postou na rede social e pediu para a gente compartilhar. Ele chamou isso de uma virada de chave, de um renascimento da vida dele. E para a gente também isso foi muito significativo. Eu queria, por último, agradecer a toda essa equipe aqui, que é bem maior do que isso aqui, tá? Aqui foi uma festa de fim de ano, que a gente comemorou mais um ano de sucesso, mas a equipe deve ser umas 3 vezes essa, porque nem todo mundo podia estar lá no dia. E, em nome de ninguém, em nome de todos, que eu quero agradecer. Agradecer a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Pedro Ernesto e as agências de fomento que estão ajudando a gente a formar pessoas e produzir conhecimento com todos esses pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer e uma honra ter você
chefiando como diretor científico essa unidade. Muito obrigada. Agora nós vamos passar a palavra ao professor Paulo Roberto Falcão Leal, também da UERJ, que vai nos falar sobre os desafios no tratamento cirúrgico da obesidade em pacientes com IMC acima de 50 kg por metro quadrado. Por favor, Falcão. Boa tarde. Ilustríssima acadêmica, professora Eliette Busquelar, ilustríssimo acadêmico, secretário. Acabei de saber da nossa secretária de Estado de Saúde, a doutora Cláudia, que só a UERJ faz, aqui no estado do Rio de Janeiro, o tratamento para superobesos. Desculpe, Falcão. Sem problema nenhum. É um prazer, é um prazer. Como eu estava falando, ilustríssimo acadêmica, professora Eliette Busquelar, ilustríssimo acadêmico, secretário, professor Omar Lupe, excelentíssima secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Cláudia Mello. É um prazer estar aqui, mais uma vez, representando a nossa casa, a UERJ. Agradecer também ao ilustríssimo acadêmico, professor Ronaldo Damião, que não está presente. Mas é uma honra participar da sessão da Academia Nacional de Medicina para compartilhar com os senhores alguns dados no tratamento cirúrgico da obesidade severa, particularmente em pacientes com IMC acima de 50. Onde é que... Nós sabemos hoje que a obesidade consolida uma das principais ameaças da saúde pública global. E em 2022, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo sofriam com obesidade. A obesidade grau 3 é particularmente preocupante, porque a mortalidade associada a esse nível de obesidade, ela vai aumentar. Desde há pelo menos 3 décadas, nós usamos alguns parâmetros para definir a obesidade. O Guilherme citou essa divisão de como eram chamadas e a preocupação atual da nomenclatura do diabetes, tentar estabelecer um vínculo mais humanizado ao paciente, não obesidade mórbida e não superobesidade, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista prático, nós entendemos que a obesidade grau 3, a obesidade com IMC acima de 40, ela vai estar associada a um aumento muito grande das chamadas comorbidades. Hipertensão arterial, apneia do sono, diabetes, artropatia, situações que limitam e que realmente diminuem a expectativa de vida da pessoa. E, mais uma vez, novamente complementando o que já foi colocado, o índice de massa corporal vem aumentando progressivamente nos Estados Unidos, por exemplo. Existe um aumento do risco de comorbidade e um aumento progressivo do IMC. A chance de um paciente em 2023 atingir o IMC de 60 é muito maior do que do início do século XXI. Sem sombra de dúvidas, o professor Denizar tem toda a razão em definir a obesidade como uma grande epidemia do século XXI. E como um cirurgião pode ajudar nessa doença? A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que, antes de ser um cirurgião, sou um médico e que trabalha com obesidade. Para mim é muito claro que a obesidade é uma doença de tratamento multifatorial. A cirurgia tem um papel bem definido, mas, sem sombra de dúvidas, sozinha ela não faz milagre, e isso é a primeira coisa que fica bem claro para o paciente. Mas imaginem vocês como um cirurgião pode, com um bisturi, com uma pinça de laparoscopia, modificar o trato gastrointestinal e fazer com que o próprio organismo faça o efeito da medicação, dos análogos do GLP-1. De que maneira isso pode acontecer? Porque nós evoluímos de um tempo onde a cirurgia era uma questão de restrição e desabsorção, para um entendimento muito mais profundo de que a cirurgia ela tem uma capacidade fisiológica ou fisiopatológica de interferir na doença metabólica através do aumento de hormônios incretínicos, através do estímulo desses hormônios, numa velocidade muito maior, num conceito de ativação de pontos específicos do intestino, por exemplo, o íleo com ativação de células L.
As cirurgias bariátricas mais feitas no mundo inteiro são também as mais feitas para esse grupo populacional da superobesidade ou da obesidade com IMC acima de 50 ou obesidade grau 4. Basicamente, nós temos o bypass em Y de Roux e a gastroplastia vertical ou a sleeve gastrectomy do inglês, e nós usamos muito o termo sleeve. Essas cirurgias elas conseguem igualmente um efeito de emagrecer e um efeito no controle das comorbidades. Existe uma restrição calórica, uma ativação do nervo vago, uma alteração no pós-operatório do paladar e do olfato, eventualmente aversões alimentares, diminuição da grelina, que é mais robusta na gastroplastia vertical, porque você resseca o estômago, e isso é uma diferença básica das duas operações. Quando você pensa em reversibilidade, o bypass em Y de Roux é uma cirurgia reversível, a gastroplastia ou gastrectomia vertical é uma cirurgia irreversível, mas, de qualquer maneira, as alterações metabólicas causadas por ambas as cirurgias, elas, eventualmente, com o passar do tempo, podem ser limitadas. A grelina vai diminuir mais no sleeve, ou na gastroplastia vertical, aumenta a secreção de ácido biliar, aumenta a captação intestinal de glicose. O bypass tem um efeito mais metabólico do que o sleeve, em termos de incretinas pancreáticas. E o efeito das duas cirurgias é bem semelhante, mas o bypass, via de regra, vai emagrecer um pouco mais e também vai ter um efeito metabólico maior do que a gastroplastia vertical. Muito embora a gente sempre deixa claro para o paciente que vai ganhar uma cirurgia, que vai fazer uma cirurgia, que aquilo é uma ferramenta que ele vai ter que usar. Quanto melhor ele conseguir utilizar tudo ao mesmo tempo agora, a cirurgia, o que ele aprendeu na nutrição, na educação física, na psicologia, ele vai ter o melhor resultado. E aí, quando nós comparamos essas cirurgias no mundo do superobeso, no mundo do paciente com IMC acima de 50, a gente começa a ver que os resultados eles são bem interessantes, porém, duas coisas acontecem a longo prazo. O primeiro, os pacientes não retornam. Então, você tem uma perda de follow-up. Para um cirurgião, talvez fosse fácil dizer, olha, eu operei, você teve alta da cirurgia, agora o problema é com o clínico. Mas com um especialista envolvido em obesidade, a coisa fica um pouquinho mais complexa. Nós sabemos que um calcanhar de Aquiles do tratamento da obesidade é essa manutenção a médio prazo ou a longo prazo. Nós conseguimos no Pedro Ernesto um atendimento diferenciado. Por quê? Porque o ambulatório ele funciona integrado. No mesmo momento que tem um cirurgião, tem um endócrino, tem um psicólogo, tem assistente social, tem todos os profissionais envolvidos naquele atendimento, tanto no pré quanto no pós-operatório. E os pacientes têm a oportunidade de vivenciar e adquirir uma memória metabólica por 2 anos. Essa memória ele vai levar com ele. O que a gente espera é que ele continue assim. Quanto mais tempo ele ficar magro, maior a chance dele permanecer magro ou sem obesidade. De qualquer forma, quando nós comparamos, basicamente, o bypass gástrico Y de Roux com a gastroplastia vertical, nós vemos uma tendência de uma melhor perda de peso para o bypass gástrico Y de Roux, tanto em termos de perda de peso, em várias séries analisadas, como também na sustentação da perda de peso. Ainda assim, existe uma recidiva da obesidade. Mês passado, o Conselho Federal de Medicina finalmente reconheceu o surgimento, que não é tão novo assim, de técnicas cirúrgicas complementares ou técnicas cirúrgicas que chamaram de emergentes. Essas técnicas cirúrgicas são derivações do bypass e derivações do sleeve. A grosso modo, para os cirurgiões da sala ou para os endocrinologistas da sala, as pessoas interessadas em obesidade, o estômago deve esvaziar o mais rápido possível. E, para isso, ele é pequeno ou ele é fino. E pode ser necessário um bypass do duodenal, isso é controverso de uma série de maneiras, mas, de qualquer maneira, é interessante que o alimento chegue o mais rápido possível no íleo terminal. E, por incrível que possa parecer, quando você faz um estudo cintilográfico com o alimento
pós-sleeve ou pós-bypass, o alimento chega no mesmo tempo no líquido terminal. É mais rápido do que a anatomia normal, mas é o mesmo tempo, tanto numa cirurgia quanto na outra operação. O bypass gástrico com uma anastomose é uma variação do bypass. Basicamente, duas alterações. A primeira é que o comprimento do estômago é bem maior. O bypass convencional é um pouch curto. O OEDB é um pouch bem mais longo. E só tem uma anastomose como uma reconstrução gástrica BIRUT 2. E o bypass gástrico é a minha reconstrução em Y de Roux. Quando você associa uma cirurgia refluxogênica a um pouch gástrico, ele precisa ser mais longo, porque, senão, o que pode acontecer a longo prazo, e são pessoas jovens que vão estar operando, é um refluxo esofágico. E refluxo esofágico é causa de esofagite. Esofagite a longo prazo pode ser uma causa de uma neoplasia de esôfago. Por conta disso, o pouch aumenta de tamanho para evitar o refluxo. E existe uma proporção de alça, mas o bypass ele é contado a partir do ângulo de Treitz, 150 a 200, dependendo do índice de massa corporal do paciente. E quando você compara os resultados da gastroplastia vertical com o bypass gástrico de uma anastomose em pacientes superobesos com IMC acima de 60, em um período de 2008 até 2022, onde são analisados os pacientes com esse IMC, a gente percebe que, ao final de um ano, comparando a perda de peso, comparando a resolução de comorbidades e comparando a correlação da perda de peso com outros parâmetros, como complicação, a OEDB tem a capacidade de um efeito melhor do que o sleeve a médio prazo, a um ano. Mas o sleeve também é uma cirurgia que permite que o paciente perca peso. Quando você compara o OEDB, a sleeve e o bypass clássico, novamente existe uma tendência de perda de peso para o OEDB. O resultado é um pouco mais robusto do que o bypass, que, por sua vez, é um pouco mais robusto do que o resultado do sleeve gastrectomy. Uma outra variação para essas cirurgias são as cirurgias chamadas ileais, ou sleeve plus. A gastroplastia vertical mais alguma coisa. E essa alguma coisa é colocar o alimento diretamente no íleo terminal. A ideia dessa operação é você ter um estímulo precoce nas células L. Aumento de GLP-1 e melhora do metabolismo. SASI é uma cirurgia onde se faz uma anastomose única no antro e um estômago gastrectomizado. Você esvazia rápido o estômago e, nesse caso, o alimento vai ter duas vias, a via duodenal e a via ileal. Existe uma desproporção eventual de qual caminho o alimento vai pegar. Será que vai todo para o duodeno? Será que vai para o íleo? O tamanho da anastomose vai ter algum grau de influência? A peristalse do estômago e o fechamento dessa anastomose é outro fator que vai implicar no resultado prático da cirurgia, mas, de qualquer maneira, é uma cirurgia que tem a capacidade de perder peso quando comparado ao bypass gástrico em Y de Roux. Uma perda em um ano de 20% do peso total contra 17% do bypass Y de Roux. São duas cirurgias que funcionam bem. Talvez o SASI seja uma cirurgia que dê um pouco mais de refluxo no pós-operatório, portanto, outras cirurgias são necessárias. SADI, e aí fica quase uma sopa de letrinhas cirúrgicas, mas o SADI é essa cirurgia com anastomose duodenal. Nesse caso, existe uma desconexão duodenal, uma derivação duodenal. O alimento não passa mais no duodeno, mas o duodeno é seccionado pós-pilórico a 2 centímetros e é feita uma anastomose, novamente, a 300 centímetros do ângulo da válvula ileocecal. Com o piloro preservado, teoricamente, você tem menos refluxo. Tem menos refluxo no estômago do tamanho normal. O comprimento mais estreito, ele vai esvaziar mais rápido e esse alimento vai
cair diretamente. Isso é uma cirurgia que deriva do adeno-switch, que é uma cirurgia mais desabsortiva e, portanto, esse tipo de operação do SADI, ele pode eventualmente ter um percentual de desabsorção maior do que o SASI, do que a bipartição de trânsito, que a gente vai ver em seguida, e do que o próprio bypass Y de Roux, uma anastomose ou a gastroplastia vertical. De qualquer modo, o SADI é uma cirurgia que tem um efeito metabólico muito, muito forte, uma cirurgia que perde peso e que controla o diabetes e outras comorbidades num percentual maior do que o bypass e do que a gastroplastia vertical. A bipartição de trânsito intestinal, uma cirurgia proposta por um cirurgião brasileiro, o Dr. Sérgio Santoro, é uma cirurgia aceita mundialmente como uma excelente alternativa para o tratamento de pacientes obesos mais graves, pacientes diabéticos. É uma cirurgia que controla muito bem o diabetes. E a diferença dela para o SASI é que existe uma desconexão. É feita uma reconstrução tipo um Y de Roux, onde é deixado a anastomose gastroileal a 3 metros da válvula ileocecal, mas é feito um canal comum de 50 centímetros e uma anastomose enteroentérica, ou ilioileal, a 50 centímetros, tornando um canal comum de 2,5 metros. E a bipartição de trânsito intestinal tem um efeito bastante interessante para o tratamento do superobeso, em termos de percentual da perda de peso, do total de peso, de peso perdido e também no índice de massa corporal no pós-operatório, após 2 anos, ele sustenta mais do que o bypass e Y de Roux. A questão, o Guilherme citou esse caso, foi o caso do Josimar, aquele paciente da UESC que nós operamos. Complementando essa informação, às vezes é difícil para o cirurgião tomar uma decisão intraoperatória. O Josimar havia sido operado uma vez, com uma perda de peso pequena. Nós não conseguimos prosseguir a cirurgia por falta de acesso ao ângulo de His. A cirurgia foi interrompida. Josimar emagreceu. Ele volta a ser operado e, de novo, você não consegue acesso ao ângulo de His. O que fazer? A solução encontrada é a solução desse artigo. Uma gastrojejuno isolada. A gastrojejuno isolada é uma cirurgia que pode, eventualmente, resolver bem um primeiro momento do pós-operatório, mas depois ela é acrescida do sleeve, foi o que foi feito naquele caso, com resultado bem satisfatório, mas a experiência nossa ainda é pequena. Enquanto essas cirurgias não eram regulamentadas, na universidade, a gente fez esse caso e temos mais um caso de um sleeve, que posteriormente foi feito um BTI, essa anastomose gastrojejunal. E para esse caso, o resultado é uma paciente não respondedora, o que a gente chama de não respondedor. São cirurgias bem interessantes, porém, o que a gente tem que pensar nesse grupo de pacientes, principalmente no SUS, é a adequação e a manutenção do acompanhamento nutricional no pós-operatório. São cirurgias que podem, eventualmente, cursar com algum tipo de hipovitaminose, de hipoproteinemia. Vamos tentar pensar que num bypass ou num sleeve, a pessoa deve ingerir pelo menos uma dose diária de 1 grama a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Numa cirurgia desabsortiva, esse número vai aumentar, vai dobrar ou mais. É muito difícil para o paciente conseguir manter esse padrão alimentar. Vamos lembrar também que o paciente ele tem uma dificuldade natural já foi falado aqui, de ter acesso à alimentação, ele mal conhece a alimentação. Hoje em dia, com o ultraprocessado, que é muito mais barato, fica difícil manter isso. Então, nós temos a preocupação nesses casos, e parece que a bipartição de trânsito intestinal tem um risco menor quando comparado a SADI, que é a cirurgia que você exclui o duodeno, então tem um risco maior, sim, de hipoproteinemia, vitamina A, D, E, K, B12, ferro, e precisa de suplementar para o resto da vida. É muito complicado fazer uma cirurgia que você sabe que vai ter que suplementar nesse nível para o resto da vida. Lembra que os pacientes, em 2 anos, estão indo embora do Pedro Ernesto. Propor isso, mesmo que seja numa pesquisa clínica ou qualquer outro cenário que você possa imaginar, exige muita responsabilidade. O que a gente está procurando e tentando perceber é se existe um espaço
para uma cirurgia adicional dentro de um cenário de um paciente que nós sabemos que a tendência vai ser recidivar a obesidade. Mas, para isso, nós sabemos também que existem outras maneiras, outras formas de tratamento, que não só as de tratamento cirúrgico. Em termos de refluxo biliar, no SADI é até possível, mas é menos frequente por conta da manutenção do piloro. No SASI, o risco é baixo, e no BTI, o risco é muito baixo por conta do bypass IY, da enteroanastomose. Complicações precoces, como fístula gástrica, são raras em qualquer das cirurgias. O SADI é uma cirurgia um pouco mais complexa, por conta da secção e da anastomose no duodeno. Então, o risco da fístula vai aumentar um pouco mais. Ainda assim, o cirurgião que faz SADI é um cirurgião muito experiente. O cirurgião que trabalha com bariátrica, ele tem um domínio da cirurgia laparoscópica muito grande. Em termos de sangramento pós-operatório, novamente, são índices muito baixos, 2 a 3% no SADI, 1%, 1 a 2% no SASI, e menor que 1% no BTI. As reoperações cirúrgicas, ou para desfazer a cirurgia, o SADI tem um índice maior, exatamente pela desabsorção maior. O SASI também é um índice que não é desprezível, menor que 3%. Imaginem que, numa série como a nossa, que a gente está chegando a 800 pacientes operados de bariátrica, 1% já vai fazer alguma diferença de você criar uma pressão no centro cirúrgico de um hospital do sistema público de saúde. E o BTI, o risco de uma reintervenção por desabsorção também é muito baixo. E lembrar que é um procedimento reversível. Se for necessário, você consegue reverter tanto o BTI quanto o SASI de uma maneira relativamente tranquila. Obstrução intestinal, raro em todas as séries, menor que 2% no SADI, um número semelhante no SASI e também no BTI, e a mortalidade operatória baixa em todas as séries. Por fim, eu queria compartilhar com vocês uma outra parte do nosso trabalho, quando nós comparamos um trabalho do consultório na agência, no Serviço de Saúde Suplementar, com os trabalhos da UERJ. E aqui, nos trabalhos que eu apresentei, a dificuldade é a mesma, follow-up. Nós não temos follow-up porque os pacientes simplesmente não retornam, por mais que a gente gostaria que ele retornasse. Isso é a nossa estatística pessoal dos pacientes com IMC acima de 50, com idade média de 37 anos, a grande maioria de mulheres, com uma perda de peso pré-operatória em torno de 8 quilos, 7,84 quilos. O IMC médio inicial de 54,15. Com um ano, o IMC de 29,78, que está dentro da série, até do próprio UERJ, uma série bem parecida. Com 2 anos, 30,4, com 3 anos, 31,2, e com 33 anos, 33,57, obesidade grau 1, dos que voltam. 181 pacientes voltaram no primeiro ano, só 22 pacientes voltaram no quinto ano. Os que voltam ficam bem. Os que não voltam, nós não sabemos como eles estão, e há de se acreditar que grande parte recidiva a obesidade. O que nós não queremos é que recidive a obesidade e as comorbidades, porque a bariátrica, a cirurgia metabólica, tem esse poder. Muitas vezes a obesidade recidiva, mas as comorbidades continuam controladas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês, estou à disposição para qualquer pergunta. Professor Eliette, mais uma vez, muito obrigado. Dúvidas, perguntas? Nosso secretário-geral acadêmico Marlupe da Rosa Santos. Eu queria, senhora presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, eu queria agradecer muito, o simpósio foi muito interessante, não é a realidade que eu vivo, né, como dermatologista, de qualquer maneira, fiquei muito feliz de ver meu colega de turma, professor Falcão, aqui na aula, somos formados na mesma turma na UERJ, Medicina UERJ 90, e o querido Guilherme, que foi nosso residente quando a gente era interno, é colega de residência da minha esposa. Então, fantástico, muito obrigado e parabéns pelo trabalho fantástico que está sendo feito no Pedro Ernesto. Acadêmico Brandão. Excelentíssima presidente, eu queria perguntar ao professor Guilherme, ao professor Falcão,
como hepatologista, eu fiquei muito curioso de ver nessa casuística tão rica de pacientes com obesidade mórbida, com superobesos, MC acima de 50, qual a prevalência que você encontrou de cirrose hepática nessa população? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nessas cirurgias que você fez em que há uma anastomose ileal, qual é a frequência em que você encontra no pós-operatório de litíase biliar? Porque a gente sabe que a recaptação do sal biliar entra dentro desse circuito. Se você viu policistopatia crônica calculosa antes da cirurgia, e se houve um aparecimento um pouco maior de cólica biliar ou de colicistopatia depois da cirurgia. Parabéns aí pelo material. Segunda, por favor. Obrigado, excelentíssimo acadêmico. Eu não posso afirmar a prevalência. O que eu posso dizer é que a gente tem um estudo em andamento que está sendo feito com esses pacientes no ato cirúrgico. Então, a gente primeiro faz ultrassonografia, depois elastografia, e no centro cirúrgico ele é feito a biópsia hepática desses pacientes para a gente poder fazer a correlação entre os dados radiológicos, né, e elastográficos com os dados histopatológicos. Assim, eu tenho dados preliminares, então eu não posso fazer essa afirmação de que a prevalência de fibrose grau 4 e de cirrose na anatomopatologia é o que eu vou dizer, mas é baixa, é surpreendentemente baixa. E depois a gente, inclusive, vai ter que entender esse dado, se isso realmente se configurar até o final do estudo. Eu tenho dados preliminares, é uma tese de doutorado com uma dissertação de mestrado que está acontecendo, mas a gente ainda está na metade, eu ainda não posso afirmar. A litíase eu vou deixar por conta do Falcão. Ilustríssimo acadêmico Brandão, o índice de colitise pós-cirurgia bariátrica aumenta em torno de 30%. Eu não sei responder em termos de cirurgia ileal, porque a nossa experiência ainda é pequena. O fígado e a cirurgia bariátrica são situações bem interessantes dessa investigação. Esse trabalho que o Guilherme citou é um trabalho bem interessante e a gente tem essa oportunidade no Pedro Ernesto. Talvez isso seja o grande diferencial, o prazer de estar fazendo parte desse grupo de integração de ensino, pesquisa e assistência. A quantidade de pesquisa clínica que a gente é capaz de produzir com 800 pacientes já operados e chegando a 1.000 é realmente impressionante. Então, existe também uma pressão no hospital. Imagina o seguinte, temos 1.000 pacientes operados, 30% de colitises, então a gente vai pressionar a fila do serviço de cirurgia geral em 300 vesículas. Só que nem todos os pacientes operam a vesícula no Pedro Ernesto. Eles são regulados para a fila, novamente, do CISREG. Só que reparem, agora a gente quer operar esses pacientes lá porque eles fizeram uma biópsia hepática no pré-operatório. A gente vai ter a oportunidade de rebiopsiar esse fígado no pós-operatório, com eles magros, na ocasião da colecistectomia. Então, a gente vai ter um N significativo, em algum momento, com relação à informação do fígado. E uma coisa interessante, só uma curiosidade, uma preocupação do cirurgião durante a cirurgia bariátrica é o fígado, o tamanho do fígado. Porque a abordagem do ângulo de His depende muito de você conseguir afastar o fígado adequadamente. Minha experiência com isso, 4 vezes, na minha vida, eu interrompi uma cirurgia porque eu não tive acesso por conta do tamanho do fígado. Diferente do Josimar, que a gente não teve acesso pelo tamanho dele. Os 4 pacientes eram obesos grau 2, 36, 37 de MC. Nenhum deles era superobeso. Dos 4 pacientes, eu operei 3, num espaço de 3 meses, entendendo que eles precisavam emagrecer mais do que eles tinham emagrecido. Pareciam outros pacientes. Então, perda de peso no pré-operatório é um fator fundamental, estimulado, e é um fator de segurança. O paciente tem obesidade grau 2, o cirurgião pensa, não, essa cirurgia vai ser uma cirurgia tranquila.
ver o ultrassom dele. É óbvio que pode falhar em termos de mensuração do tamanho do fígado, mas é uma questão que a gente tem que ter realmente um cuidado adicional. O paciente deve perder peso no pré-operatório. Obrigado, professor Falcão. Acadêmico Marcelo Barcinski. Desculpe, Eduardo. A minha pergunta, primeiro eu queria parabenizar a academia por essa iniciativa tão interessante, tão importante, e parabenizar também os palestrantes. Mas um dado que eu não percebi, talvez tenha sido um erro meu, é sobre a epidemiologia, a incidência da obesidade, seja ela superobesidade ou não tão super, em função do extrato socioeconômico enfim, da população em estudo. Obrigado pela pergunta. Assim, eu realmente não citei isso, mas eu posso dizer assim que os dados que a gente tem aqui no Brasil é que a prevalência é maior na população menos favorecida, mais pobre. Isso não acontece só no Brasil, acontece em outros países, e realmente a incidência aumenta no extrato social mais baixo e diminui nos estratos sociais mais elevados. Mas isso tem a ver, obviamente, então, com a qualidade da alimentação e É a o que a gente... qualidade de vida em geral. Exatamente, exatamente. Qualidade de alimentação. O acesso à alimentação mais barata é uma alimentação de alimentos multiprocessados, minimamente processados, né? E, consequentemente, esses pacientes tendem... É como se todos nós tivéssemos uma predisposição genética para a obesidade, mas eles estão mais expostos por uma condição social. Okay, muito obrigado. Acadêmico Barcinski, quando houve uma época que nós estávamos fazendo também obesidade infantil. A partir de 4 anos, a gente queria estudar as alterações até na microcirculação, que eu trabalho sempre com isto, em crianças a partir de 4 anos. E essas crianças, até 10, 12 anos, vinham sempre acompanhadas das mães. E eu sempre perguntava o que a criança comia. E a resposta invariável que havia era: doutora, eu não cozinho. Eu digo: é? Por que você não cozinha? A mãe sempre dizia isso. E a resposta é a seguinte: essas mulheres geralmente são faxineiras, saem muito cedo de casa e voltam muito tarde. E na classe D e E, como o professor Guilherme colocou muito bem, dificilmente existe um pai dessas crianças. Quer dizer, uma figura masculina presente realmente. Então, as mães tomam conta de tudo isso, quer dizer, ganham dinheiro, saem para trabalhar muito cedo, e o que acontece é que não existe mais cozinha. Então, as crianças comem miojo e coisas, salsichas e coisas assim, e, portanto, são obesas. E nós chegamos ao ponto, pasmem, de atender uma criança de 4 anos que pesava 75 quilos. Uma outra moça de 16 anos que pesava 168 quilos e, para meu desespero, tinha o nome de Grace Kelly. Isso eu nunca vou me esquecer. Então, a situação hoje, nessas classes, como o professor Guilherme colocou muito bem, nessas classes menos favorecidas, que a mulher é obrigada a prover o sustento da família, essa mulher sai às 5 horas da manhã e volta às 9, 10 da noite e, obviamente, não cozinha, se come qualquer coisa que exista na casa, mastigável, e normalmente são ultraprocessados ou miojos e, enfim, essas cup noodles e etc. É isso. Acadêmico Eduardo Saad. Senhora presidente, gostaria também de parabenizar pelas excelentes apresentações e perguntar sobre dois temas. Primeiro, em relação à disponibilidade de drogas para obesidade. Se essa disponibilidade torna a cirurgia bariátrica uma segunda opção, uma segunda linha de terapia para a obesidade, ou seja, foi mostrado aqui que os superobesos eles têm uma tendência a ser mais jovens.
nessa população, a gente deveria tentar drogas primeiro, antes de indicar a cirurgia? E, se isso é verdade, o que esperar do uso dessas drogas a longo prazo? Obrigado. A questão da medicação para cirurgia, ela pode ser um estágio antes ou ela pode ser complementar. Porque até para você preparar o paciente para a cirurgia, ele deve emagrecer antes. E muitas vezes a dieta e exercício, é claro, eles têm capacidade de emagrecer, mas com a medicação você consegue emagrecer melhor. Então, até para preparar esse paciente para a cirurgia, deve-se fazer uso de medicação. Então, e alguns pacientes que eles. Hoje em dia, como é que acontece no SUS? Você tem duas alternativas. Você tem a dieta e exercício e tem a cirurgia, você não tem medicação. Então, assim, quantos pacientes que eles poderiam evitar a cirurgia caso eles respondessem à medicação, né? Então, cada vez mais a gente tem medicações que são mais potentes e que a gente poderia diminuir, então, o número de pacientes que fossem submetidos à cirurgia. Então, esse é o racional. E desculpa, só complementar uma resposta, tem essa questão da dieta, a população mais pobre ela é muito mais, tem uma prevalência de obesidade muito maior, mas tem a questão muito da dieta, né, de chegar em casa né, ninguém vai ficar lá cortando a cenoura, chegando em casa 10 horas da noite para o filho. E tem também a questão das pessoas de mais baixa renda, tem menos disponibilidade diária para lazer e para esporte. As pessoas que têm mais, eles têm mais capacidade de esporte. Então, o esporte também e atividade física faz muita diferença nesses casos. O professor Guilherme quer falar, depois eu passo a palavra à acadêmica Margarete Dalcommo. Um momento. Eu só queria complementar. Assim, a gente tem que ver a obesidade como uma doença crônica, e assim, numa analogia, por exemplo, de um paciente com doença de Graves, em que ele começa o tratamento com uma droga, um tapazol, e ele passa um tempo usando o tapazol, ele compensa a doença, depois ele remite a doença, tem recidiva, e aquela glândula pode ser tratada com iodo radioativo, ou é uma glândula muito grande, você tem a opção terapêutica cirúrgica para tratar esse paciente. A obesidade tem que ser vista dessa forma, de uma forma dinâmica. Na verdade, no SUS, a gente fica com mãos atadas. A gente tem liberado para o CONITEC a orientação de mudança de estilo de vida ou da cirurgia bariátrica. Mas no meio, que seriam as drogas, que já têm evidência de eficácia e evidência de redução de risco cardiovascular para esses pacientes, a gente não tem essa opção. Mas se a gente vê a doença como uma doença crônica e a possibilidade de tratamento dinâmico, em algum momento eu posso prescrever a medicação, mesmo depois dele ter sido submetido a um tratamento cirúrgico, para evitar o reganho e o retorno da doença. Então, é individualizado, mas é uma doença dinâmica como qualquer outra e crônica. Acadêmica Margarete Dalcommo. Obrigada, presidente Eliette, por me dar a palavra. Eu queria, na verdade, fazer um comentário e uma pergunta sobre a situação do Pedro Ernesto. Não sei se todos se lembram, mas durante a Covid-19, o maior fator de risco para a mortalidade pela Covid-19, um fator independente de idade, de raça, de cor, de extrato social, foi a obesidade. Isso se deu tanto no serviço público quanto na saúde suplementar, embora faltem trabalhos relatando de toda a saúde suplementar brasileira. Mas, presidente Eliette, durante a Covid, eu fui várias vezes ao maior hospital público que internava a Covid-19, que era o Hospital Ronaldo Gazola, no município do Rio de Janeiro. Várias vezes, eram 420 leitos. Eu me lembro que a minha primeira visita para fazer round com os colegas que ali trabalhavam, e trabalhavam muito bem, havia 420 pacientes internados, dos quais um terço estava pronado naquele momento. Eram jovens, a maioria, e me chamou a atenção, numa visita, assim, o número de obesos que havia. E uma enfermeira muito experiente, daquelas enfermeiras que nós brincamos e chamamos cascudas pela experiência enorme que tem, ela me disse: a senhora acha que alguém aqui
come aquela rúcula orgânica que a senhora compra na Zona Sul? Não, doutora. Aqui todo mundo come macarrão, pizza e bolinho Ana Maria. Eu nem sabia o que era um bolinho Ana Maria e aprendi que é algo que tem 500 calorias num bolinho desse tamanho assim e que custa R$3. Então, assim, a obesidade é uma doença e nós, clínicos de todas as especialidades e cirurgiões, temos que entender isso e participar ativamente. E, com isso, eu gostaria, primeiro, de saber se essa experiência ela se replicou no Pedro Ernesto, nessa questão da obesidade, e parabenizar pela experiência extraordinária do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Muito obrigada. Por favor, a nossa secretária gostaria de se manifestar. Por favor, Cláudia. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer à presidente o convite, agradecer pelo tema. Eu acho que o tema é uma epidemia, é uma doença real, que a gente tem uma emergência sanitária na obesidade. E com relação ao Pedro Ernesto, professora Margarete, a gente sim teve lá uma avaliação na época, logo depois da Covid, foi o primeiro hospital a retornar, fazer cirurgia bariátrica. E com relação a essa identificação de volume aumentado, como o professor Guilherme falou, a gente colocou mais 8 unidades no chamamento público para fazer cirurgia bariátrica. São uma média de, a gente, na 22, fazia uma média de 500, fora o Pedro Ernesto, para fazer 1.500 por ano. Então, 2023, 24 e 25 foi uma média de 1.500 por ano só de hospitais privados em chamamento. Temos o Hospital Estadual Carlos Chagas, com uma faixa também de 3.000 por ano. Temos a unidade que é municipalizada, Dom Pereira Nunes, também agora habilitada recentemente pelo Ministério da Saúde, fazendo cirurgia bariátrica. Mas o único que faz super obesos, pela estruturação, pela necessidade toda, é a Universidade, é o UERJ, com o Pedro Ernesto. Então, tenho muito orgulho de poder estar aqui hoje com os professores Falcão e o professor Guilherme, mostrando qual a capacidade de adaptação aconteceu lá. É um ambiente todo adaptado, desde a cadeira, que é uma coisa, desde a braçadeira de uma parede de pressão. Uma adaptação não é só estrutural, além de psicológica, é de cada ponto desse. Então, realmente, a gente tem visto que a fila só aumenta, apesar de todo esse movimento que sai. É uma questão realmente de trabalhar lá na atenção primária, trabalhar o início todo, que é uma cirurgia que realmente ela dá um ganho de vida surreal. Tenho experiência própria, a minha mãe foi uma super obesa, ela chegou a 62 de MC, operada do professor, foi no privado, mas foi professor que na época era do Hospital de Ipanema, professor, agora esqueci o nome dele, desculpa. Fernando Barroso, professor Fernando Barroso, ela levou 6 meses em pré-operatório, exatamente a mesma rota que o senhor falou, professor. 6 meses de pré-operatório, ela ganhou 20 anos de vida, ela operou com 24, faleceu com 84. Então, assim, eu sou uma defensora nata e familiar dessa cirurgia, então todo o movimento que o Pedro Ernesto tem nessa área, a gente, enquanto saúde pública, mas enquanto pessoa também, a gente sabe o quanto a gente vibra com isso. Então, essa é uma necessidade cirúrgica muito grande, uma necessidade nossa de trabalhar lá o começo. A saúde pública, no começo, a atenção primária, a obesidade infantil, que lá também tem um serviço maravilhoso de obesidade infantil no Pedro Ernesto. Então, acho que toda a linha de cuidado é muito bem trabalhada lá. A gente tem esse orgulho de poder o Pedro Ernesto trabalhar esse movimento, mas realmente o gasto anual, por exemplo, nesses 8 unidades particulares, são 56 milhões por ano para gasto com cirurgias bariátricas. Não vou falar do Pedro Ernesto, que é uma unidade diferenciada, um projeto à parte, mas a gente tem um gasto anual enorme. E aí eu queria fazer também esse movimento, uma pergunta, professor Falcão. Na sua rede privada, que eu sei que o senhor pode usar a parte também do remédio complementar, né, se a saúde suplementar no seu consultório, esse ganho da medicação lhe traz realmente uma combinação de benefícios. Eu acho que o medicamento, a gente está escrevendo um projeto recente para tentar fazer custo-benefício, tentar já movimentar algum valor com esse medicamento, porque a gente não tem liberação do SUS ainda, assim que liberar, mas na sua experiência pessoal do consultório, esse movimento, nos pacientes superobesos, que têm um dolo com o estômago, que ali tudo que a gente fala é esvaziar o estômago rapidamente, como o senhor falou. Essa medicação faz ao contrário, ela segura o alimento do estômago. Essa fisiologia, para nós, assim, isso tem sido bom resultado, mesmo com essa movimentação do que foi falado, a cirurgia tenta esvaziar. E o medicamento tenta segurar no estômago. Então, só particularmente como médica, não como secretária, na sua experiência, como isso tem sido visto, para a gente poder pensar um pouquinho do quanto isso vai ser benefício para esse paciente superobeso. Obrigada. Obrigada, doutora Margarete. Bom, obrigado pela pergunta, doutora Cláudia. Eu sou cirurgião. A minha experiência com cirurgia, e eu
milito com cirurgia bariátrica já há muitos anos. Eu posso afirmar que existem uma experiência robusta com a cirurgia bariátrica por pelo menos 2 décadas. A gente não tem essa experiência com essas medicações. Na minha opinião, sem sombra de dúvida, a cirurgia é mais efetiva no tratamento e no controle a médio e a longo prazo da obesidade, comparando com qualquer medicação. O que acontece muitas vezes é que a cirurgia é oferecida a uma pessoa. Ela pode eventualmente não querer fazer a cirurgia. Ela pode optar por um outro tipo de tratamento, que eu sou totalmente favorável a isso. E muitas vezes a droga ela é utilizada, e eu acho que ela deve ser utilizada como adjuvante, como neoadjuvante ou como adjuvante à cirurgia. Cada vez mais a obesidade ela se aproxima de um raciocínio oncológico. O raciocínio onde tratamentos se complementam. E nesse aspecto, o cirurgião ele deve ser favorável à droga, sim, e o clínico deve ser favorável à cirurgia também, na mesma proporção. A coisa mais interessante que eu encontrei no Pedro Ernesto foi um clínico, um endocrinologista clínico, estava louco por um cirurgião bariátrico. Porque queria encontrar um cirurgião bariátrico, e aí deu match. E a gente segue junto por muitos anos ainda, se Deus quiser. Acadêmico Aderbal Sabrá. Senhora presidente, parabéns pela excelente reunião. Foi realmente uma tarde-noite magistral, mas eu tenho algumas perguntas para os nossos conferencistas. Porque quando se trata de retirar segmento intestinal, um fisiologista se preocupa, porque segmentos do intestino têm funções específicas. Inicialmente, absorção das disacaridades, depois digestão das proteínas com as aminos e carboxipeptidases, e mais lentamente, uma ação sobre as gorduras, que vão depender de um trânsito mais lento, com a formação micelar, até a absorção do íleo terminal. Então, quando se diz vou retirar o intestino, nós passamos por cima disso tudo. Então, a minha pergunta é, como é que fica a fisiologia intestinal nesses pacientes em que se fez a retirada por completo de um trato digestivo? Só isso. Bom, muito obrigado pela pergunta. Isso me faz pensar num conceito do cirurgião americano, Buchwald, que hoje, se não me falha a memória, tem 94 anos e uma vida de experiência com cirurgia bariátrica. E na visão dele, o conceito da cirurgia metabólica é você intervir num órgão sadio e normal, procurando um efeito em um outro sistema. Como é que a gente vai modificar isso? E eu tenho uma convicção que quanto menos nós ressecarmos, é melhor. Primeiro, por uma dúvida minha. Eu não sei se daqui a 2 décadas, ou 3 décadas, ou quando, vão se encontrar uma medicação, que hoje ainda não existe, que vai curar a obesidade. Ou eu não sei quando vão encontrar um alimento ultraprocessado que não engorde nunca mais. Portanto, ressecar e cirurgia metabólica talvez não seja a primeira opção, embora eu não vou criticar outros profissionais que achem que, por exemplo, uma gastrectomia vertical, uma gastroplastia vertical possa ser uma cirurgia inicial, porque eu também utilizo essa ferramenta como uma cirurgia inicial, principalmente em extremos, pessoas muito jovens, pessoas mais idosas. Mas nota que nós fazemos bypass, a gente não faz retirada. As cirurgias são feitas e todas elas são reversíveis, exceto quando você faz uma gastrectomia. Essa parte do estômago não volta mais. Mas o estômago dilata depois, isso não tem tanto problema assim, e realmente em termos de absorção não tem um problema maior, mas todas as cirurgias intestinais elas são reversíveis.
E na situação das síndromes absortivas ou hipovitaminoses, uma cirurgia pode ser revertida. Uma cirurgia pode ser revertida como efeito colateral de uma medicação que é suspensa, porque, por exemplo, a paciente teve uma pancreatite ou ela teve um sintoma uma alergia. Pode parecer anedótico a alergia à dipirona, porque, para mim, eu tomo dipirona a vida inteira, mas tem um amigo meu que trabalha comigo, o Alfredo, tem alergia à dipirona. Fala, não, você está inventando alergia à dipirona? Não, ele tem. Ele não pode tomar de jeito nenhum, nem uma gota de dipirona. Então, tem pessoas que vão ter uma tolerância diferente à cirurgia bariátrica, tem pessoas que vão ter uma desabsorção, tem pessoas que não vão se adaptar à técnica da cirurgia bariátrica e, nesse momento, o especialista em obesidade deve atuar. O cirurgião, o clínico, o endócrino, a equipe multidisciplinar tem que estar ali para atender a paciente. Não quando dá bem, não quando você vai postar a foto no Instagram, falando de Instagram, que foi falado aqui anteriormente, cheio de ex-obeso postando foto no Instagram. Mas, quando dá ruim, é aí que a equipe médica se torna mais importante. Vou aproveitar, vou complementar a resposta do professor Falcão, dizendo assim, que é importante que a gente saiba que, apesar da gente saber que a cirurgia pode mudar a fisiologia em parte desse trânsito intestinal, a gente tem que considerar as evidências científicas. E as evidências científicas são a favor da cirurgia. A mortalidade total desses pacientes que são submetidos à cirurgia para tratamento da obesidade é menor no grupo que é operado, comparado com o grupo que não foi operado. A mortalidade cardiovascular é menor e a incidência de câncer relacionada à obesidade também é menor. Então, os dados no longo prazo mostram o benefício da cirurgia, mesmo que a gente altere a fisiologia. Eu vou fazer outra analogia, porque é importante desmistificar a cirurgia. Quando a gente tem um paciente, o mesmo paciente com hipertiroidismo ou com um bócio multinodular, com sintomas de compressão, com indicação cirúrgica, a gente tira a tireoide desse paciente e a gente altera a fisiologia desse paciente. Então, e ainda assim, esse paciente fica melhor depois da cirurgia do que antes da cirurgia. Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, na obesidade e no tratamento cirúrgico da obesidade. Obrigado. Acadêmica Mônica Gadelha. Parabéns a essa segunda parte, acho que as palestras foram ótimas, o simpósio está muito bom, presidente Eliette. Eu queria saber de vocês qual é a frequência de dumping no serviço de vocês, que é um serviço referência, e como é que vocês tratam o dumping? Talvez valha a pena explicar um pouquinho o dumping para a bancada. A gente tem um estudo que avaliou essa frequência de dumping, que é em torno de 20%. Na verdade, dumping, para mim, é uma surpresa, né? Eu acho que para o paciente também. O Falcão diz que tem determinadas mudanças anatômicas que permitem com que esse paciente tenha menos ou mais dumping. Na verdade, o dumping, para o paciente, de alguma maneira, ele é benéfico, né? Porque ele funciona como um freio para os erros que ele, porventura, queira cometer. O tratamento é a correção do erro, basicamente é a correção do erro. A maioria dos pacientes, quando a gente reorienta, e ele tende a melhorar o dumping. Você tem vários tipos de dumping, o dumping já relacionado com hipoglicemia pode exigir tratamentos maiores, né? Mas o tratamento inicial é tentar fazer com que esse paciente volte para uma dieta adequada e com mais fibra, que ele não acelere o esvaziamento gástrico para evitar a hipoglicemia. Alguns casos a gente tem que usar a carbose quando tem hipoglicemia, e eu nunca vi um caso que precisasse fazer reversão cirúrgica por causa de dumping com hipoglicemia severa, mas tem descrito na literatura alguns, eu não sei se o Falcão, na experiência, que eu tenho experiência com cirurgia bariátrica, vamos dizer, em quantidade,
a partir de 2021. E a gente sabe que as hipoglicemias severas relacionadas ao dumping tardio começam a ocorrer depois de 2, 5 anos. Então, quem sabe eu vou começar a ver. Mas talvez o Falcão possa dizer. Análogo de somatostatina que você usa todo santo dia, a gente não tem essa possibilidade. Só se eu só se eu fizer um LME e disser para a secretaria que tem acromegalia. Então, não tem como tratar o paciente com isso. Doutora Mônica, obrigado pela pergunta. Eu vou concordar com tudo que o Guilherme falou. O dumping, de fato, ele é menos frequente, pelo menos o dumping clínico inicial, no primeiro ano, ele é menos frequente e serve como um freio. A pessoa que tem dumping, e às vezes você escuta algumas situações do tipo, doutor, estou muito preocupado porque eu comi doce, sei lá, e não tive dumping. E então perco meu freio para comer doce. A longo prazo, o que acontece também não é tão frequente, mas pode acontecer e chama atenção, a hipoglicemia reativa. Normalmente, um dumping tardio com pacientes que não têm a percepção da dieta adequada que tem a seguir. De certo modo, tem relação com a preocupação de um cirurgião a longo prazo. Existe um outro trabalho do Pedro Ernesto que, quando terminou, vai ser até publicado agora no Obesity Surgery, se não me falha a memória, sobre a satisfação após a cirurgia bariátrica. É muito cruel essa pesquisa. Tudo que acontece de ruim na vida da pessoa operada, de quem é a culpa? É da cirurgia bariátrica. Qualquer coisa que vai acontecer, não importa o que seja, o problema vai ser sempre a cirurgia. As pessoas, às vezes, não veem o benefício. Elas têm uma doença psiquiátrica, muitas vezes uma compulsão, e elas precisam comer. Então, esse ajuste a longo prazo, ela vai se perdendo. Esse esquecimento de quem fez a cirurgia vai se perdendo. E o que é o fenótipo do paciente obeso, do paciente que a gente tem que dar atenção, e é uma atenção que não vai ter fim nunca. No longo prazo, o paciente que tem resultado adequado é o paciente que consegue manter a sua aderência ao tratamento, em geral com equipe múltipla profissional, multidisciplinar. Então, quer dizer, isso que a gente consegue acompanhar o paciente por 2 anos, e a gente tem alguma perda também, a despeito de ser no SUS, a despeito deles terem todo esse atendimento, a gente também tem alguns pacientes que deixam de frequentar. Não é um número grande, mas existe. Mas, no longo prazo, se a gente contrarreferencia esse paciente para uma unidade de saúde da onde ele veio e ele continua o tratamento, ele tende a ter um resultado superior. Isso a gente tem dado publicado. Tá? O comportamento alimentar dele é melhor e a taxa de reganho dele também é menor. Tá? Hipoglicemia, no futuro, eu vou te dizer. Tem um estudo que estamos fazendo com o Libre e esses pacientes para observar exatamente isso. Tá? Os dados já terminaram, estamos começando a análise estatística. Bom, eu queria agradecer a nossa brava audiência por ter ficado conosco até agora. Obviamente, eu quero agradecer muito ao professor Paulo Lacativa, ao professor Guilherme Kramer de Aguiar e ao professor Falcão pelas excelentes apresentações, e dizer mais uma vez que a nossa academia tem que cada vez mais lidar com doenças prevalentes e tentar ver se nós conseguimos ter mais profissionais da saúde que estejam interessados em prevenção e como lidar com os pacientes com estas doenças prevalentes. Eu gostaria de terminar dizendo que eu estou muito orgulhosa do trabalho que estamos fazendo, eu me sinto até parte disso, no Hospital Pedro Ernesto, e, finalmente, dizer o que eu aprendi com o meu mestre, Carlos Chagas Filho, que disse a respeito da UFRJ, que aqui se ensina porque se pesquisa. E agradecer também muito a presença da doutora Cláudia, que nos honrou e ficou conosco durante
este simpósio. Muito obrigada, doutora Cláudia, muito obrigada a todos. E lembrar que nós achamos inicialmente que não teria ninguém para essa sessão, porque hoje é o Valentine's Day brasileiro, então nós achamos que não vinha ninguém, de modo que vocês são reais heróis por terem estado até agora. Muito obrigado e boa noite a todos.